tá no canal errado. Estou aqui com Paulo Figueiredo, meu irmão, amigo e companheiro de batalha. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Alan? Agora estou aqui de volta. Mudamos de lugar, né? Mudamos de lugar. Mudamos de lugar. A ideia é que a gente consiga fazer isso pelo menos uma vez por mês ou alguma coisa do tipo. Aproveitar a cortesia dos estúdios do Locals, que tem feito essa parceria com a gente tão bacana, nos dando uma casa quando... Todo mundo tirou. Todo mundo tirou, né? Viramos homeless, né? Mendigos de redes sociais. Mendigos, né? Então, o pessoal tenta calar a gente, mas sempre tem os guerreiros da liberdade de expressão, e no caso aqui o pessoal do Locals e do Rumble também, mesma empresa, né? Mesma companhia. Eles têm sido muito gentis com a gente. E na verdade, graças ao imenso crescimento que as nossas redes do Locals tiveram, eles tiveram a iniciativa de falar, poxa, a gente quer franquear a vocês a utilização do nosso estúdio. Então, o fato da gente estar aqui também é um oferecimento dos nossos apoiadores do Locals, né? Sem dúvida. Pessoal, nós estamos direto do estúdio do Locals em Miami, Flórida, Estados Unidos. Eu estou aqui com o Paulo Figueiredo para trazer para vocês uma nova perspectiva de tudo que está acontecendo no Brasil, porque infelizmente até aquelas mídias... No mundo, né? Do mundo, até aquelas mídias e empresas de comunicação que estavam começando a ter um bom crescimento, porque estavam falando a verdade, até mesmo elas agora estão até elas estão em pleno declínio, porque colocaram uma mordaça na boca deles e de algum modo, de um certo modo, todos aceitaram. É óbvio que ninguém consegue aceitar essa escravidão por muito tempo. Então já teve até um editorial do Estadão nessa semana criticando as atitudes do Alexandre de Moraes. Então, se é a primeira vez que você chegou aqui, nós estamos no Locals. Alan, o que é Locals? Paulo, o que é Locals? O Locals é uma plataforma maravilhosa que se escreve local com o Szinho no final. Tá? Então, se você digita lá... É o Locals. Locals, né? Você bota lá locals.com e aí você vai ter a oportunidade de assistir Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e o meu canal lá do Terça Livre. Então, mais pessoas estão vindo pro Locals, né? O Glenn Greenwald tem um Locals muito grande. Lacombe tá vindo. O Eduardo Bolsonaro tá criando um Locals. O Pilhado tá criando um Locals também. Então, aos poucos as pessoas estão vindo, né? E é legal que as pessoas saibam disso, que o Locals foi criado pelo David Rubin, tô até com a caneta dele aqui, ó, com a caneca dele, do Rubin Report. Ele que criou essa companhia. Para ajudar pessoas que estavam perdendo suas redes sociais. Por causa do Patreon. Na verdade, por causa do Patreon. Porque o Patreon quer uma maneira das pessoas receberem apoio direto, que eu acho que é o modelo do futuro. Sim. O modelo do futuro você se liberta dos grandes patronos, dos grandes anunciantes, etc. E você vai para o modelo de assinatura individual para cada criador de conteúdo. Então, eu não preciso ter uma plataforma hoje. Os nossos apoiadores vão lá, a mesma coisa com você, os nossos apoiadores vão lá e pagam uma assinatura baixinha, mensal, e eles garantem que a gente continue existindo. Então, se tiver um Sleeping Giants, se tiver qualquer coisa que seja um grande conglomerado que quer cancelar meu anúncio, não tô nem aí. O importante é que eu tenha uma plataforma que tenha a possibilidade de não me cancelar. Então o Patreon tinha criado esse modelo, é uma espécie de OnlyFans, precursor de OnlyFans, mas com outro tipo de sacanagem, que é a política. Que o OnlyFans começou com figurinha de futebol, né? Figurinha de futebol, mas aqui as meninas, as moças que trocam favores por dinheiro, elas perceberam que elas podiam acessar pela primeira vez diretamente o público, que libertou as meninas, as moças, dos cafetões e dos estudos de pornografia. Sim. Que deixavam ela em condições horrorosas. Então a mesma coisa está acontecendo. É outro tipo de, volto a dizer, outro tipo de sacanagem. A diferença é que a gente não precisa ficar sem camisa, né? Porque senão cai a audiência da live, né? Agora, Paulo, você falou uma coisa que é... Gente, tem nada combinado aqui, hein? Nada combinado, mas é bom falar para as pessoas, só uma regra aqui para as pessoas entenderem. Nós estamos no meu YouTube, no seu Rumble e no meu Rumble. Quem não tiver inscrito no canal do Alan no Rumble,
entra no canal do Alan no Rumble para poder conhecer o canal Terça Livre ou o canal Alan dos Santos? Canal Terça Livre, tudo junto. Canal Terça Livre. Quem tiver no rumble.com/canal Terça Livre. Terça Livre. O Rumble, que é o concorrente do YouTube, que faz tudo que o YouTube faz, só que melhor e sem censura, e também sem censura no Brasil para Alexandre de Moraes. Você que está assistindo no meu YouTube não vai achar mais o meu canal se você não estiver no Brasil, a não ser que você esteja usando VPN. Sim. Então você pode estar vendo a live, mas não vai achar o meu canal. Se você quiser acessar o meu canal, acesse o meu canal no Rumble, que tem tudo que tem no YouTube e mais coisa, porque tem coisa que eu não posso colocar no YouTube. Então, só para o pessoal entender as regras, digamos aqui, da live. A gente vai fazer 1 hora aberta para YouTube e Rumble e Locals. Quem está assistindo Locals, obrigado. A gente prefere que assista no Locals. Depois a gente vai encerrar a live no YouTube e Rumble e vamos só pro Locals e vamos fazer 1 hora só de live, só no Locals, e os últimos 30 minutos a gente combinou de fazer só para os nossos apoiadores. Sejam os meus apoiadores, sejam os seus apoiadores, está sendo transmitido nos 2 Locals simultaneamente, e é assim que a gente pretende fazer sempre. Da última vez a gente não conseguia ainda colocar o teu Locals e o meu Locals. Agora a gente consegue adicionar os 2. Agora a gente consegue adicionar os 2. Então, 1 hora aberta no YouTube. Se você está assistindo no YouTube ou no Rumble, saiba, essa live se autodestruirá em 55 minutos. Então entra no Os links estão na descrição. Tanto o link da minha comunidade do Locals, como da tua comunidade, eu coloquei também, estão na descrição. Se cadastrar é de graça, para se cadastrar no Locals. A mesma coisa se cadastrar no Twitter. O termo que eles usam em inglês é membro, né? Membro. Aí o pessoal às vezes pode achar que não vou me tornar membro, senão vou ter que pagar. O membro não paga, né? O membro não paga. O membro é o usuário. Sim. Então, igual se cadastrar no Facebook, igual se cadastrar no Twitter. Você vai lá e se cadastra na rede social normal. E aí eles têm, além do membro, eles têm o supporter, que é o apoiador. O apoiador paga um subscription, uma assinatura mensal. Na minha é $7, a tua é 10, mas é sempre um valor parecido. E paga por mês e cancela quando quiser. Sim. E é uma forma das pessoas continuarem apoiando o que a gente está fazendo. Hoje, ou anual também, né? Tem um anual também. O anual. O meu eu ainda dou 1 mês de desconto para quem faz o anual. Não sei se você faz também, mas 2. Dá 2 aí. Então, que é uma possibilidade também das pessoas. Eu não sei você, mas hoje, depois que desmonetizaram o meu canal do YouTube, me proibiram a venda de cursos e bloquearam todas as minhas contas no Brasil, a única fonte de receita que eu tenho com o jornalismo é através do Locals. O meu também. Então eu sei que isso no teu caso está permitindo você custear o tratamento da tua filha, todas as questões da tua família, que você está separado há 2 anos, quase 2 anos e meio. Em julho faria 3, mas nós vamos vencer. Não fará. Não fará. Agora, Paulo, descentralização de base é o assunto hoje aqui nos Estados Unidos, porque um banco quebrou. Não foi, por enquanto. Por enquanto, parece que já tem um segundo, né? Signature já foi também, né? Então, parece que já tem um segundo, e hoje já tem uma meia dúzia, talvez mais, eu estava vendo aqui antes de entrar a live, de bancos que estão com as ações já com 60% de queda. Ou seja, igualzinho estava o Silicon Valley. Quando o mercado derruba 60%, ninguém no mercado é idiota. Quando o mercado derruba 60% da ação de um banco, é sinal de que ele talvez esteja com os mesmos problemas do Silicon Valley Bank. Deixa eu só atualizar o pessoal. Eu acho que isso que eu ia falar para você. Eu acho que vale atualizar as pessoas, porque hoje não deve ter como o pessoal escapar disso no noticiário brasileiro. Eu até vou dar uma olhada aqui. Mas tá meio calado. Não tinham falado nada na sexta-feira. Eu publiquei no meu Locals e eu falei assim... E as pessoas, não saiu nada aqui não saiu nada aqui não. Eu falei, é a maior quebra bancária desde 2008, desde que o Lehman Brothers quebrou em 2008. E uma das maiores da história dos Estados Unidos. Uma das maiores da história dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Eu quero só atualizar isso. Explica aí pro pessoal. Pessoal, o que aconteceu? Um banco que estava indo muito bem, obrigado, quebrou nos Estados Unidos. E não é qualquer banco. Exato. É um banco que era o banco das startups do Vale do Silício na Califórnia. O banco descoladão que financiava e abrigava as startups, que são as empresas de criação, as novas empresas de tecnologia. Das esquerdistinhas. Não, todo mundo esquerdo. E a gente pode até falar mais sobre isso, porque o que acontece? Eu quero Explica primeiro o caso. Não, mas eu quero te ouvir exatamente sobre isso. Primeiro eu vou trazer o fato, porque ninguém
falou do fato. Um banco quebrou nos Estados Unidos. Isso não é uma notícia igual fulano torceu o pé jogando futebol. E não é um banquinho, porque os Estados Unidos tem 2.000 bancos. Mas tem muitos bancos pequenininhos. Ele estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Então, eu escrevi até sobre isso. Entrevistei um amigo, até que nós temos em comum, que trabalha no mercado financeiro. Peguei o que ele me deu de informação e eu hoje quero perguntar ao Paulo Figueiredo sobre o que ele pode me trazer de informações adicionais. Então, o que nós temos de fato é que um banco, que não é um banco qualquer, quebrou nos Estados Unidos e a mídia brasileira ficou absolutamente calada, a não ser aquela notícia setorial, ou seja, aquele cara de jornal específico de economia falou que um banco quebrou nos Estados Unidos. Só que isso não aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, aqui não foi só um jornal ou uma lista de e-mails específica do mercado financeiro que noticiou isso. Não, isso deixou todo mundo desesperado. Porque, gente, o que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, onde você já tem participação do exército alemão, britânico, italiano. É um conflito que não está sendo um conflito desprezível no sentido de isso aí é uma coisinha que está acontecendo ali, sempre acontece, sempre ocorre, é um conflito menor. Não é. Existe sempre aquela coisa da iminência de que a guerra possa piorar para um lado ou para o outro. A vida econômica do mundo mudou muito porque a velocidade da informação está muito grande, as pessoas podem se informar rapidamente, não é como outrora, onde você tinha que ficar lendo um jornal, uma folha de jornal para saber o que estava acontecendo. E também a mudança de contratação das pessoas que vão trabalhar na empresa, hoje em dia não está tendo aquele critério que tinha outrora. Ou seja, você está contratando porque o fulano é gay, porque ele é negro, porque ele é mulher, porque é trans, ou seja lá o que for. Então, essas mudanças todas precisam ser noticiadas como parte do contexto da quebra desse banco. Eu gostaria de ouvir até a opinião do Paulo. Nós temos não um banco pequeno, mas um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos. E o assunto não é a questão econômica. Eu sei que o Paulo é especialista nisso, mas não é esse aspecto que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir, Paulo, de tudo que as pessoas estão dizendo sobre a quebra do banco, eu ouvi de especialistas de que o fato de não ter uma diversificação na cartela, e a gente estava falando de centralização de receita, ou seja, você ter só um lugar onde você tem o dinheiro vindo, né? Vou falar uma linguagem bem simples para as pessoas poderem entender, que é exatamente o que estava acontecendo com a gente. Ou seja, você tinha sua força, você acabou de falar, se não fosse o locals, eu não teria uma outra renda. E aí aconteceu que você estava ali com a receita de jornalismo, né? Do seu trabalho jornalístico, concentrada. Curso, basicamente curso. Jovem Pan também, mais ou menos. Jovem Pan, YouTube e tal. YouTube era razoavelmente descentralizado até. E mesmo com a descentralização, o Alexandre de Moraes foi tirando ali parte, foi destruindo a tua base, a minha base, para poder acabar com o nosso trabalho. Só que nós não deixamos tão centralizado assim. Você acabou de falar, já estava pulverizada. Você acha que a falta de pulverização do Silicon Valley Bank é um dos fatores mais importantes ali com relação à quebra do banco? Tem aquela coisa da teoria da conspiração que o nego já está falando, caralho, é guerra, fodeu, meu Deus, vai quebrar tudo, vai acabar. Tem gente que está desesperada, tem gente que está assustada, mas não está desesperada. Qual é o seu parecer? O que está acontecendo, Paulo? Um banco quebrou, não tem notícia no Brasil, aqui só se fala nisso e as pessoas querem entender. O que está acontecendo? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, o setor de tecnologia no mundo está numa crise gigantesca e há algumas explicações para isso. O mundo, graças às taxas baixas de juros e graças ao fenômeno do crescimento das empresas de tecnologia, você teve o crescimento de muitas startups de tecnologia. Startups que geravam retornos fora do normal, tá? Porque você tinha uma taxa de juros próxima de zero, então qualquer financiamento que desse retorno era bom, isso gerava um crescimento em formato de bolha, tá? E eu não estou dizendo que necessariamente há uma bolha, mas pode ser que haja. Quando a taxa de juros começa a subir no mundo, você começa a ter alguns negócios deixam de ser viáveis. Esse é um primeiro lado da história. Segundo lado foi
as empresas de tecnologia tiveram um crescimento astronômico e tiveram que contratar gente e se preparar para isso durante a pandemia. Então, porque as pessoas basicamente passaram a depender completamente dessas empresas. Se você olhar o crescimento e a valorização que empresas como Facebook, Google, Facebook, né, Meta, né, Google, Amazon, própria Microsoft tiveram no período de pandemia, e o volume de contratações que essas empresas tiveram que fazer a peso de ouro, porque não existia mão de obra suficiente no mercado para isso, você vai ficar assustado. O mesmo aconteceu com várias outras pequenas empresas de tecnologia e startups do tipo. Isso é uma coisa que os economistas, principalmente o pessoal da escola austríaca, já fala que é uma consequência de uma taxa de juros e uma injeção de dinheiro na economia artificiais, né? Ambos artificiais. Então você tem esse lado da história, que é um pouco de economês mais chato. Mas tem um outro lado importante, que eu acho que chama atenção nesse momento, que é o fato das empresas que elas trocam o seu modelo de negócio e efetivamente, aquele ditado, quem lacra não lucra, as empresas efetivamente preferem lacrar do que lucrar. Então, em vez de orientarem os seus investimentos com base em quais são os negócios. Com base na ciência? Na ciência, né? Com base na ciência. Na ciência econômica. Não, é uma piada, mas é verdade. Mas é verdade. Não, é verdade, com base no que dá mais dinheiro. Sim. O capitalista malvado, o que fez o mundo, né? Desde que o Adam Smith descobriu essa fórmula, que o que fez o mundo, o grande desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, o grande desenvolvimento da economia no mundo, foram os grandes empresários malvadões, que querem ganhar o seu dinheiro. Isso é que faz o mundo, né? O Adam Smith dizia, não é a bondade do padeiro que te faz ter pão quentinho todo dia em casa. É a ambição dele de lucrar com o teu pão. E parece que nesse mundo de faz de conta da sociedade Nutella, parece que se esqueceu disso. Então o que passou a orientar a decisão de investimento de bancos e etc? O quão, por exemplo, a gente pode falar de agenda ESG, pode falar do o quão diverso é uma empresa, se a sua empresa, quanto que ela tem de trans contratados, etc, etc. Só que isso é o que se chama em economia de alocação ineficiente de recurso, no caso, recurso humano. Quando você coloca, o que gera riqueza, né? Teoria econômica básica. A associação de fatores de produção bem-sucedida, capital e trabalho, sendo os dois principais fatores de produção sendo associados. Então o banco entra com capital, alguém entra com trabalho, você tem o capital através do conhecimento, você associa esses fatores de produção de forma bem-sucedida e empreende e gera riqueza. É assim que se gera riqueza, não é com injeção de dinheiro na economia através do governo. Essa é a única forma efetiva de geração de riqueza, além de trocas voluntárias. Traduzindo, ou seja, ao invés do governo dar alguma coisa para o cara que está no trem, é só o empresário olhar que aquele maluco tem possibilidade de vender alguma coisa, colocar aquele cara para vender o picolé dele no trem, ir no bairrozinho dele e falar assim, ó, vem cá, você compra o picolé por tanto e tá vendendo no trem, você tá ganhando quanto? Tanto. Então beleza, eu vou fazer você ganhar o dobro, vou investir e 60% do lucro é meu. Basicamente é isso. Assim, aula básica de economia. Só tem duas formas de geração de riqueza que a humanidade descobriu até hoje. Duas formas. De você pegar alguém pobre e tornar essa pessoa mais rica. Ou uma sociedade mais pobre e transformar a sociedade mais rica. Uma é trocas voluntárias. Você tem 2 bananas, eu tenho 2 maçãs, eu troco com você a minha banana, a sua banana pela minha maçã, você fica com uma banana e uma maçã, eu fico com uma banana e uma maçã, como a utilidade marginal de cada item ela é sempre menor, os dois se sentem mais ricos. Sim, porque, por exemplo, se eu tenho 20 maçãs e eu não vou comer 20 maçãs, isso. Eu escolho pegar 2 maçãs, dá pra você não tem maçã, você só tem banana, você me dá 2 bananas, isso. Eu te dou 2 maçãs e agora você tem uma diversidade de frutas que... Os dois estamos mais ricos, os dois Exato. Nos consideramos mais ricos, porque, porra, uma maçã a mais, uma banana a mais não faz diferença. Então, como as trocas hoje são mediadas por dinheiro, os dois enriquecem através de dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma moeda, né, algo que serve como meio de pagamento, ou seja, um meio para que a gente faça trocas. Então essa é uma forma de enriquecer. Por isso que os economistas liberais dizem, quanto mais liberal uma economia for, mais livre para as pessoas fazerem trocas voluntárias elas são, mais ricas elas ficam. Essa é uma forma de enriquecer. A outra forma é a associação de fatores de produção bem-sucedida. Então,
os dois fatores de produção principais são capital e trabalho. Então, você tem um terreno é capital. Você tem lá, o terreno vale X. Você vai e pega e usa o seu trabalho para construir uma casa. No final, a soma do material de construção e do seu trabalho mais o terreno valem menos do que o valor da casa com o terreno pronto. Então, o que você fez? Você gerou riqueza. A mesma coisa na economia de um modo geral. Então, quando você tem uma tecnologia, que é um fator de produção, conhecimento é um fator de produção, né? Uma ideia de uma startup, você associa o trabalho daquelas pessoas e vem um banco e investe capital naquilo, se essa empresa cria algo que as pessoas querem consumir, isso é um empreendimento de sucesso, associação eficiente em fatores de produção. Agora, o que acontece se no lugar de botar um pedreiro que realmente sabe lidar com o peso Vou dar um abraço ao meu primo Anderson aqui, que trabalhou anos como pedreiro hoje. Nosso amigo Anderson. Grande Anderson. Então, assim, o que acontece se ao invés de eu pegar um cara que aguenta um carrinho cheio de cimento, eu pegar um maluco que Bota uma mulher. Que não é uma mulher. Bota uma mulher frágil para o sistema. Porque ela é mulher. Exato. O que acontece? Não que não tenha mulher. Sim, mas assim, claro, eu quero pegar assim, o cara que não aguenta, o cara ou a mulher, ou seja lá quem for, eu só quero contratá-lo porque ele é negro. Pronto, vamos botar um cadeirante. Só porque ele é uma pessoa deficiente, precisa de ajuda e tal. E o que acontece nesse processo? O óbvio, né? Os fatores de produção não são associados de forma bem-sucedida ou de forma menos bem-sucedida e a sociedade gera menos riqueza. Você acha que os caras vão acordar? Não. Então, o meu ponto nessa história é: quando um banco ou qualquer instituição começa a alocar investimento com base não mais no lucro e sim com base nessas pautas ambientais ou de diversidade, as pautas chamadas woke, as pautas da lacração, os investimentos não dão retorno. Enquanto o capital está barato na economia, taxa de juros artificialmente elevada a zero, enquanto o governo está injetando dinheiro que nem um maluco na economia, essa conta demora para chegar. Mas uma hora chega. Você tem tanta abundância de recursos e uma explosão de conhecimento tão grande que as margens são tão gigantescas que essa conta demora para chegar. Mas uma hora chega, principalmente quando a taxa de juros tem que voltar a um patamar razoável, que é o que a gente está agora, com taxa de juros acima de 5%, 6%, começa a voltar para os patamares normais históricos americanos, a conta começa a chegar. Sabe quando isso aconteceu na minha vida? Eu era novinho. Você deve ter visto isso, o pessoal vendia picolé em casa, né? Uhum. E aí eu tava direto. Sacolé. Não, picolé, a sacolé e o picolézinho mesmo, né? Uhum. Porque por exemplo, eu sou de Oswaldo, eu cresci. Dragão chinês? Hã? Dragão chinês? Não, era quase o dragão chinês, era picolé boneca. Não sei boneca se não chegava na barra. Não chegava na. Então, eu cresci em Oswaldo Cruz, né? Do lado de Madureira. E aí eu tinha uma fábrica ali do lado. Então eu cresci vendo os caras do trem descendo na estação de Oswaldo Cruz, aquela fila enorme, solzão quente, os caras, assim, sexta, sábado, domingo, cedinho, 7 horas da manhã. Às vezes eu tava indo pra igreja, seja quando eu era da Igreja Batista ali, que era na rua da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz, ou seja, quando eu tava na Igreja Católica. Nas duas vezes, cedinho, domingo de manhã cedinho, os caras estavam ali, fila, né, com um isoporzinho para comprar o picolé. E aí só que quando eu era novinho, bem novinho, eu queria ficar ali comprando picolé, e aí eu falei pro meu pai que eu queria vender picolé. Meu pai foi lá, comprou, falou assim, eu vou comprar, mas você que vai ter que pagar o preço que eu dei, ou seja, o crédito, né? Você vai ter que pagar, não vou usar o termo técnico, vou usar bem simplesinho mesmo. Meu pai botou ali tanto, vamos dizer que ele botou R$10 ou R$15. Mas você vai ter que me devolver esses R$15 no final. E eu vou te ensinar aqui a calcular para você poder vender o picolézinho. Na época, se eu não me engano, era 9 centavos que você comprava, você vendia 15. Centavos o picolé. Hã? Você vendia 15 centavos 15 o picolé. centavos. Então você precisava vender o picolé a 15 centavos, pagar os 9 que foi o preço de custo do picolé e devolver o custo de capital pro seu pai. O nome disso é custo de capital. Exato. Mas o que aconteceu? Eu fiquei chupando picolé, velho. Eu fiquei consumindo agenda woke. Eu fiquei consumindo a porra do picolé ao invés de conseguir vender. Óbvio que eu era muito novinho, meu pai só queria mostrar pra mim o seguinte: se você não administrar bem o dinheiro que está sendo investido, você vai se ferrar. Exato.
Mas isso foi um aprendizado assim, de novinho. Eu era molequinho, cara. Meu pai fez isso comigo. Ele sabia que não ia dar certo. Aí depois ele falou assim, eu sabia que você não ia conseguir. Seu pai sabia que você ia se ferrar. Sabia, mas ele fez para que eu tivesse a experiência de ver que a coisa não ia funcionar. Você teve um bom pai. Mas foi bem legal isso. Pessoal, uma pausa rápida aqui para duas coisas. Eu gosto sempre de explicar tudo em detalhezinho. O Paulo mencionou aqui a agenda woke e a agenda ESG, ESG. Woke é uma palavra em inglês que significa desperto, despertado. E os americanos, a esquerda americana, ela usa esse termo com uma camuflagem. Eles usavam mais, agora eles estão abandonando porque começou a virar... Virou palavrão, né? Virou pegar mal. Mas é o lacre. É o lacre. Eu acho muito difícil traduzir o woke, mas eu como traduzo de agenda da lacração. Boa, bem melhor. Agenda do lacre. É a melhor tradução que eu achei até agora, porque... E esse negócio tem em português, né? Em inglês significa go woke and go broke. Né? Ou seja, desperta e quebra. Ou seja, quem lacra não lucra. Então eu acho que tem a gente arrumou um trocadilho bom com Go Woke e Go Broke. E você ia falar da agenda ESG. Aí o Paulo falou, né, desse período que demora para que aquele investimento, ou seja, tem tanto dinheiro para investir que eles não estão preocupados com o lucro, mas uma hora a conta chega. E exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava vendendo picolé, quando eu era novinho. Né, chegou uma hora, meu pai falou assim, agora deu. Você não vai mais ficar... eu não vou ficar comprando picolé se você não vai conseguir vender, né? Você mal está conseguindo pagar. E eu vendia só para os colegas ali que jogavam futebol de botão, jogavam uma bolinha na praça comigo, ou brincava de bola de gude na rua. Então só vendia para os coleguinhas. Mas mesmo assim, chegou uma hora que eu consumi tanto que eu não consegui mais vender. Então é exatamente isso que o Paulo está falando. E a agenda ESG é essa coisa da agenda verde, né? Ambientalista, onde você... Tem até coisas interessantes, como por exemplo, não a agenda em si, porque eles são sempre pilantras, né? Eles usam alguma coisa atrativa para depois transformar aquilo numa arma, né? Que é um verbo que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, quando eles falam assim, weaponize, né? Quando é para você utilizar alguma coisa como arma. E eles usam essa agenda como arma. Então, por exemplo, preocupação com lixo, preocupação com o meio ambiente, preocupação com as fontes, por exemplo, uma nascente... Não, a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação conservadora. Claro. Né? O cara que criou todos os parques... Bom, o Roger Scruton falava disso bastante, né? Era um grande defensor disso. Sir Roger Scruton no Reino Unido, um dos grandes nomes do conservadorismo do século XX e um pedacinho do XXI. E o cara criou todos os parques naturais aqui dos Estados Unidos, todos os parques florestais, as reservas florestais aqui, foi o Teddy Roosevelt. Que era apaixonado pela natureza. Visitou a Amazônia. O movimento conservacionista, eu acho que é a tradução, que fala da conservação das belezas naturais, etc., é um movimento conservador. Os conservadores são os grandes defensores da natureza. O que entra na pauta ESG, e eu acho que as empresas devem se preocupar em contribuir com a natureza, etc., etc., mas esse não deve ser o critério. O que entra na pauta ESG tem a ver com mudança climática, muito fortemente com mudança climática, que é, no mínimo, um assunto que deveria ser mais discutido. Eu estou dentro do lado do que se chama de céticos da mudança climática, ou melhor, céticos da influência do homem na mudança climática e das consequências nocivas que essas mudanças climáticas trariam. Ou seja, se o homem interfere no nascer do sol, não. Se a quantidade de CO2 que o homem produz é o suficiente para interferir no clima, ou se esse é um fenômeno que aconteceria de forma automática, e se a mudança climática ela realmente é nociva, porque ninguém fala do lado positivo do aumento da quantidade de CO2, por exemplo, na atmosfera, que está aumentando a área verde no mundo de forma gigantesca. Regiões que eram desérticas estão, porque quanto mais CO2, mais plantas você tem. Quem matou aula de biologia na escola não sabe disso, mas eu super indico o Ricardo Felício sobre esse assunto. Eu acho que para mim Eu conheci no CIPEC uma brasileira que era PhD no assunto, trabalhando numa ONG no assunto. Queria até ter pego o contato dela, não peguei, mas... O meu ponto nessa história é, para concluir o negócio do Silicon Valley Bank e do outro banco também, Signature Bank, e dos outros bancos. Agora parece que o First National, não sei se o First National, algum outro banco estava quase quebrando também, enfim. Quando eu falo sobre a agenda woke, né, o próprio banco
eu dei essa notícia, está no meu Locals hoje, eu queria abrir aqui. Olha o seguinte, o Silicon Valley Bank, passou meses e meses sem chefe de avaliação de risco, porque o chefe do banco na Europa, Reino Unido, etc., estava organizando campanha de orgulho LGBT, dia da visibilidade lésbica, e essas coisas. Lista de modelos LGBT+, excepcionais de 2002, que o banco se orgulha de ter entrado. Luta contra o racismo. Então, luta contra o racismo. Todas essas coisas eram as iniciativas do banco. E o banco não tinha uma pessoa cuidando da avaliação de risco. Então, eu falo que isso é um problema, e é um problema de consequências grandes, porque eu vou dar um número aqui para as pessoas, tá? O Google fez uma demissão em massa no Brasil, demitiu mais de 1.000 funcionários, né? O Google demitiu mais de 1.000 funcionários no Brasil. Agora, recentemente, 2 semanas atrás, 10 dias atrás. O Twitter também por outros motivos. O Twitter demitiu todos, mas o Google demitiu mais de 1.000, uma coisa horrorosa, uma barca, foi um monte de gente embora. O mesmo Google desmonetizou o canal da Jovem Pan, que faturava, e eu vou cometer aqui a minha confidência, faturava 30 milhões por ano. E o Google faturava os outros 30, porque é 50-50 divisão. Então, 30 milhões foram jogados no ralo por uma decisão política ideológica de lacração. Eu não sei, mas se você fizer a conta, divide assim, 30 milhões pelos 1.000 funcionários que foram mandados embora. Você podia manter os 30 funcionários. Dá 30 mil por ano. Não dá para pagar o salário de todos, mas... 30 mil por ano a mais, um cliente. Quantos outros? O meu canal foi desmonetizado. Isso que eu ia falar agora. Isso, o meu canal foi desmonetizado, Terça Livre. Quantos outros? E você Revista pega... Oeste. Revista Oeste. Aí você pega uns caras, vou entrevistar até ele vem até aqui semana que vem, o Oi Luiz. Deve estar com um canal desmonetizado também. Tem um canal com um monte de visualização. Vai pegando esses caras todos... Canal do Negão, não sei se está monetizado, Gustavo Gai, vai pegando esses caras todos, eu tenho absoluta certeza... Que só com a direita... Que só com a direita desmonetizada do YouTube no Brasil... Daria para pagar os funcionários. Você pagava os 1.000 funcionários. Então, a conta, filhos, a conta... Deixa eu olhar para aquela câmera ali. A conta chega, queridos. Sim. Você quis lacrar? Como é que tá a tua vida de desempregado agora lacrando? Quando você apertou o botão para desmonetizar o meu canal. Tá maneiro? Então é a mesma coisa para os investidores. E olha, tem uma porrada... Não pensem que não vai ter consequência. Essa é a pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da Tati. Tassi, né? Tassi 73. Ela perguntou assim: Paulo, você acha que isso pode afetar e quebrar banco no Brasil? Então, qual é a questão? A questão da dificuldade é o risco sistêmico. Por quê? Não é só banco, as pessoas estão encanadas quando pensam que é bancos. Quantas empresas brasileiras tinham ativos no Silicon Valley Bank? Se não me engano, acho que Poder 360 ou o Valor Econômico estavam noticiando. Tinham várias empresas que tinham mais de 10 milhões de dólares aplicados no Silicon Valley Bank, brasileiras, várias empresas brasileiras, que não conseguiram resgatar o dinheiro. Se essas empresas vão conseguir honrar os seus compromissos? Se não conseguem honrar os seus compromissos, gera um problema em outros credores, que também não conseguem honrar os seus compromissos, que também não pagam os funcionários, que também não conseguem honrar os seus compromissos. Isso gera um risco sistêmico. Aqui nos Estados Unidos é um banco que tem investimentos de outro banco, que tem ativos num outro banco, que tem o mercado financeiro hoje é todo conectado. Fizeram essa pergunta que a Tassiane... Tassi 23. Tassi 23. Fez 73. 73. Perguntou agora, fizeram essa pergunta pro Joe Biden. Eu vou botar no meu Locals o link de como o Joe Biden reagiu à pergunta. Ele ficou perdido, pareceu que desligou o botão, não tinha no teleprompter, não sei o que houve, desligaram o botão. Ele ficou perdido e ele sai da Casa Branca, tadinho. Porra, igual um velhinho no asilo perdido de onde é que é a enfermaria. Então, esse cara é o líder do mundo livre que está controlando a economia mais poderosa do mundo. Esse cara é. E claro,
vão entrar agora as medidas anticíclicas e o cacete, só que o mundo já tá no talo. O Fed já tá... o Fed estava querendo enxugar balanço, tá aumentando taxa de juros, agora vai ter que fazer medida anticíclica para evitar quebradeira de banco. Vão de novo reprisar o que fizeram em 2008. Então Para dona de casa que está nos assistindo, Fed é o Federal Reserve. Porque eu tenho muita tia. Não, faz, claro. Eu também, óbvio. Eu também gosto de explicar, é bom mesmo. É o Federal Reserve. Federal Reserve é o Banco Central americano. Exatamente. Que é uma versão americana corretinha do BNDES. Não, do Banco Central. Não, do Banco Central brasileiro, mas é porque... Nunca também... foi BNDES. O que aconteceu foi que em 2008... virou um negócio que não existiu. Eles compraram os ativos podres e hoje tem um balanço gigantesco de ativos que eles prometeram que iam desfazer. Mas como esse negócio do Silicon Valley Bank aconteceu há pouco tempo, foi sexta-feira, eu confesso que eu ainda tô... o mundo, não sou eu, o mundo está apurando quais são as consequências. Porque quem lembra da crise de 2008 também começou assim. Então, é por isso que eu uso às vezes essas comparações que são desproporcionais e às vezes até um pouco imprecisas, mas é para o brasileiro entender. Assim como o BNDES foi ajudando os campeões nacionais, né, o Federal Reserve também aqui com o Obama ajudou a galerinha, General Motors e outros aqui, colocando graninha lá. Então, para você fazer uma analogia e entender perfeitamente o que está acontecendo. E eu quero agora parabenizar aqueles investidores que não são idiotas e que são absolutamente espertos, que são os assinantes do Locals. Porque é o investidor que não está fazendo como esses investidores milionários que estão colocando dinheiro em banco e está chegando neles e está todo mundo se ferrando. Você que assina o Locals do Paulo e o meu, você é completamente diferente e muito mais inteligente, porque você está ajudando com que nós possamos estar aqui tendo esse bate-papo que não existe na TV brasileira, e isso aqui pode chegar no seu patrão, no seu funcionário, e a sua empresa, o seu negócio, a sua família, até o pessoal da tua igreja vai se beneficiar, exatamente porque a gente está tendo um bate-papo que deveria de estar na TV, deveria de estar no rádio, e não está, porque não tem investidores inteligentes, só você. Então, a você que assina o Locals, você que assina o conteúdo do Locals do Paulo e o meu, você não é burro como esse pessoal que colocou dinheiro nessas empresas que quiseram lacrar e agora estão se ferrando, quebrando, e vai ter consequência para todo mundo. Então, a você, que é assinante do Locals, meus parabéns. Né? A gente está com quase 15 mil pessoas nos assistindo agora nas múltiplas plataformas, né? Essa live está no meu YouTube, no seu Rumble, no meu Rumble. Os links estão nas descrições para quem quiser, e eu acho que vale a pena entrar. No meu Locals e no seu Locals, lembrando que a gente vai pro Locals daqui a menos de 20 minutos. Passou rápido. A gente vai pro Locals e vai só pro Locals. Então, pessoal, entra no link aqui da descrição, porque e pode entrar como membro tanto do meu Locals quanto do Alan. A live está sendo transmitida dos dois. Mas os apoiadores, os nossos apoiadores, são quem garantem a exibição desse conteúdo para todos os 15 mil. E depois esse vídeo vai ter centenas de milhares de visualizações nos cortes, etc. Mas quem propicia isso, todo o entendimento, etc, quem propicia esse tipo de coisa é você que está em casa e que é nosso apoiador no Locals. Então quero fazer um agradecimento especial a você. Sua doação por cartão de crédito entra direto nas nossas contas bancárias das nossas companhias aqui nos Estados Unidos. Então está protegido, está seguro, etc. E tem que ter esse agradecimento aqui especial a essas pessoas, né? Paulo, assunto de economia às vezes é meio chatinho, eu quero mudar. Recentemente eu fui pela segunda vez, a primeira vez, se eu não me engano, foi uma cortesia sua, né? E a segunda vez foi uma cortesia de uma amiga minha. Fui assistir ao Jordan Peterson. E fiquei impressionado na primeira, fiquei mais ainda impressionado na segunda. Assisti um palestrante que é ele é psicanalista, né? Psicólogo clínico. Ele é psicanalista. Um psicanalista. Não, ele não é psicanalista, ele é isso mesmo, psicólogo clínico. Ele é um psicólogo clínico que lotou um ginásio maior que o Maracanãzinho, ou do mesmo tamanho do Maracanãzinho. Eu vi isso, ninguém me contou.
né? É maior, é maior. maior, né? A Fla Arena, que não tem nada a ver com o Flamengo, só pra deixar claro. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você é vascaíno? Sou vascão, pô. Ah, olha só. Pô, isso aqui... Isso é Vasco, pô. Eu nunca roubei, eu sou tricolor. Já é. Então, já tá bom. Deixa eu mandar um abraço pro meu cunhado, que é flamenguista. Foi tristão lá pra Marrocos e sinto muito, Rogerinho. Tá atrasado, essa sacanagem tá atrasada. Vamos falar assim. Mas a arena é gigantesca, cara. Tinham lá 10 mil pessoas, digamos assim. Gente, 10 mil pessoas para assistirem um psicólogo clínico falar sobre... No caso, a discussão dele foi a comparação do marxismo com a analogia psicológica com fenômenos arquétipos históricos. milenares. Né? Milenares. Eu quero fazer essa introdução. A palestra dele foi... Ui. Introduz com cuidado. Ei, Paulo. Mas vamos lá. O Jordan Peterson, ele, de modo muito espontâneo, com um rico vocabulário na língua inglesa, é algo que eu sinto falta, às vezes, de assistir em influenciadores, jornalistas, analistas, políticos. O Jordan Peterson é um homem que tem um rico vocabulário da língua inglesa, e ele estava apresentando um fenômeno que ele estava observando e que está sendo objeto da conclusão do seu último livro, que vai terminar em um mosteiro na Áustria. Eu até escrevi um artigo lá no Locus, para quem é o pessoal que está aqui no Locus viu o artigo que eu escrevi sobre isso, e ele estava ali dando prioridade a essas pessoas que estavam querendo assisti-lo, e ele deixou de ir a uma... Pessoalmente, a uma audiência no Senado. Audiência no Senado, na qual ele foi convidado como especialista para falar do problema da tal da inteligência artificial. E o que o deixou assim perplexo, né? Não perplexo no sentido, não sabia que isso ia acontecer, mas o que ele queria analisar e observar era o fato de que os próprios esquerdistas que o cancelaram para que ele não fosse convidado ao Senado mentiram, porque ele já tinha dito que não poderia participar presencialmente e que se aquilo poderia ser feito por Zoom, ele topou. E aí, quando depois a esquerda fez uma movimentação para poder cancelar a presença dele lá no Senado americano, eles mentiram dizendo que ele não queria aparecer, não queria estar lá. E aí o Jordan Peterson fez toda uma análise da inveja, da mentira e dos motivos que levam a mentalidade revolucionária, ou seja, a esquerda, os comunistas, a fazer o que eles fazem. E aí depois ele fez uma abordagem explicando que as origens da mentalidade revolucionária e do marxismo são anteriores ao próprio marxismo, e de alguma forma o Jordan Peterson falou, e eu estou observando que nós podemos fazer uma analogia com relação ao que aconteceu entre Caim e Abel, independente se Caim existiu, Abel existiu, se o fato é um relato histórico ou não, etc. Ele fez uma abordagem absolutamente fenomênica, ou seja, trazendo o fenômeno, trazendo a história de Caim e Abel como um relato da mentalidade revolucionária. E foi brilhante. É um arquétipo psicológico. Mas foi brilhante, eu escrevi lá para usar o termo do Jung. Em detalhes foi brilhante. Mas o que me chamou a atenção, Paulo, é o fato de você ver jovens, casais e pessoas de todas as idades. Eu tava com a Natália, né? Você viu, a gente depois saiu para jantar. E o doutor Marcelo Ribeiro também com a gente, tava com a gente lá. Além do querido mestre Pedro Valente. Você sabe que agora o Viva do Viva Frei tá fazendo jiu-jitsu com o Pedro Valente também? É mesmo? Que legal. E agora eu vou levar o Justin. Hey Justin, you're gonna do jiu-jitsu now, right? I am. Yes. Yep. Cool. Mais um jiu-jiteiro. Pedro Valente vai dar. Só falta você. Também faz, já tá pô. Exato. Jiu-jitsu você sabe, no jiu-jitsu, na galera do jiu-jitsu, é todo mundo conservador, né? Sim. Todo mundo. Tem que ter uma ligação para esse troço. Né? Isso é um assunto para outro dia. Mas o que eu tava falando, que eu fui com a Natália, a minha namorada, lá pro evento, e o que me chamou a atenção, Alan, era a quantidade de mulheres bonitas. Não era mulher. Mulher, beleza. Mas mulheres bonitas. É que eu não é a minha praia, mas homens bonitos também, tirando a gente.
Eu quero dizer o seguinte, pessoas que se preocupam com a beleza. É isso que eu quero dizer. Não tinha ninguém de cabelo azul, não tinha, as pessoas não estavam, com roupa rasgada. Toda... Eu tenho uma tese sobre isso. Não, imagino. Você quer ver? Eu quero ver. Você já foi atormentado no trânsito, na fila do banco, sei lá, no colégio, por alguém muito lindo? Tipo assim, uma mulher linda, maravilhosa, e constantemente aparece e atrapalha você no trânsito, na fila do banco? Eu sou todos os dias, né? Natália me atormenta. Não vai. E você tem justiça com ela. Não, justiça não, porque são as duas verdades. Uma que ela é linda e segundo que ela me atormenta todos os dias. Você não atormenta não, Natália. Mentira dele, fake news. É por isso que os caras perseguem você, por causa de fake news. Quem que tá no inquérito das fake news aqui? Os dois. Então... Mas vamos lá. Você não é atormentado por pessoas lindas. Ou seja, gente feia é um problema. Cara, se você é feio, faz que nem eu, cara. Estuda. Não enche o saco de ninguém. Tá de bom tamanho. Porque se tu é feio, assim, você já vai fazer merda. Não, é que, assim... Vamos lá. Eu ia pro... Mas eu acho que tem conexão com o que você tá falando. Quando eu vi aquelas pessoas lá, eu vou te dizer qual é a minha sensação, tá? Essas são as minhas pessoas. Sim. E eu tinha um pouco essa sensação num dado momento na igreja. Hoje já não vejo tanto isso, porque eu acho que o cristianismo está passando por alguns problemas de profundidade de pensamento. A igreja evangélica tem se tornado meio fariseica, digamos assim. Mas... Não só, né? Não só. A igreja católica, o sofrimento nosso. Dá pra gente falar a gente pode até fazer a última sessão só sobre problemas dos evangélicos e dos católicos. Mas o que eu quero dizer é que eu olhei aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, as mulheres bonitas tradicionalmente bonitas. E não bonitas e todas... Mulheres de saia, com coisas sensuais até, mas não excessivamente... sexuais, nada extravagante, mas com a beleza, com a sensualidade que é característica da mulher. Os homens bacanas, bem apessoados, homem que você olha e fala, esse cara tem testosterona. Sim. Nada de soy boy, nada de... Soy boy, pra quem não sabe, os meninos soja, né, os garotos soja. Nada de soy boy, que são meninos meio andrógenos. E o Dave Rubin, num dado momento, faz uma pergunta na plateia, né? Pergunta assim, quem é que é conservador? Aí, 99% das pessoas... Sim. Aí ele pergunta, quem é libertário? Aí, um pouquinho... Quem é liberal clássico? Aí, tipo... um pouco... Vai diminuindo. Né? Vai diminuindo. Ele até brincou, liberal clássico. Vocês são conservadores. Porque foi o caso dele, né? Que era um liberal clássico e hoje se diz que é conservador. E quem era esquerdista? Gritou um cara. Então... Eu contrasto isso com esse final de semana. Eu fui num lugar badalado aqui de Miami, sentei com a Natália e falei, puta, quanta gente feia aqui. Que gente esquisita. Festa que estranha, pessoa... Exato, eu lembrei disso na hora. Porque, que coisa... Eu acho que esse cuidado, etc. Você pode ser casual, você pode ser simples, mas esse cuidado... Isso tem a ver com as pessoas que acompanham o Jordan Peterson. E eu falo isso especialmente pro Brasil. Você é um cara sempre também muito alinhado. A gente tem estilos diferentes, né? Eu só tenho essa camisa preta, já me perguntaram se só tenho ela. Mas quando eu conheci a Natália, ela abriu meu guarda-roupa e falou, caramba, você tem camisa que não é preta? Eu nem sabia. Achei que era tipo o guarda-roupa do Cebolinha, sabe? Só a camisa verde. Mas... Eu acho que as pessoas devem voltar a ter uma preocupação com a estética. Eu falo isso para o conservador brasileiro, porque você pega, por exemplo, já que a gente faz uma comparação de direita e bolsonarismo, né? O Bolsonaro é um cara zero ligado na estética. Uhum. Ele é zero ligado. Ele tá sempre... a live é feita de um jeito amarrado, com um fio passando, com um Benjamin, não sei o quê. A forma como se veste. E eu acho que às vezes a direita brasileira confunde a autenticidade com o tosco e o desleixo. E o Jordan Peterson é um cara que prega
o cuidado com você. Ele fala, tem uma das regras no 12 Rules for Life que é para você pegar um ambiente da sua casa e torná-lo o mais bonito possível. O Roger Scruton fala da beleza, da importância da beleza. O conservadorismo é ligado na beleza, na estética, etc. Então, isso me chama muita atenção. E eu acho que isso é uma mensagem importante para o conservadorismo brasileiro, que é: tentem ser o mais bonito que vocês puderem ser. Né? Nem todo mundo vai nascer com a gengiva do Alan, com esse charme, mas tentem ser... A câmera não tá pegando a sua gengiva maravilhosa. Diz assim, could you show Alan... Eu vou me apaixonar por mim mesmo depois de ver isso. Não, mas tentem ser... I'm making fun of his gum. His gums. Tentem ser o mais bonito que vocês puderem. Sim. Tentem cuidar dos seus corpos o melhor que vocês puderem, porque a destruição da beleza vem da esquerda. O feio, o tosco, o chocante vem da esquerda. Ontem eu estava no Target, que é sei lá, uma C&A aqui dos Estados Unidos. Não, talvez, sei lá. Nem sei se existe C&A ainda no Brasil. Não, acho que, não sei lá. O Target é um supermercado, um Walmart, um concorrente do Walmart, uma Mesbla, sei lá. Só o bode logo pegar uma Mesbla. Nego com menos de 30 anos não sabe nem o que é. Nem o que é. Eu tava vendo um outdoor de roupa e aí tinham os modelos. Juro pra vocês. Não cabe aqui nessa cadeira. Uma era gorda que não cabia nessa cadeira, uma baleia com certeza problema de pressão, diabetes, todos os problemas de saúde. O outro era uma mulher que era uma... Não tem nada a ver com ser negra, tem negra lindíssima, mas era uma negra com cabelo horroroso, branco, sem fazer e sem maquiagem no rosto, que sem sacanagem parecia a bruxa do King Kong Skull Island. E uma outra era uma japa gorda, só gorda. Não era obesa, só gorda. E as três eram... Ou seja, ao invés de ter uma mulher bonita japonesa, uma mulher bonita... Claro, uma negra bonita, uma mulher japonesa... Pega e por quê? Porque é a destruição da beleza. É a destruição do belo. E isso tem a ver com o que o Jordan Peterson falou lá, que é antigo, que não tem a ver só com o marxismo, e por isso que o marxismo cultural é tão bem sucedido. Porque é a inveja. É a inveja do Caim contra o Abel. E eu achei lindo que ele pegou o aspecto do sacrifício com o reward. Como é que é? Recompensa. Isso é uma coisa do Jordan Peterson muito característica dele. A comparação dos sacrifícios bíblicos com o sacrifício que... Ele diz que é uma ilustração psicológica, que as pessoas... Uma representação psicológica. Ele não entra nas razões religiosas. Sim. Né? Mas é uma representação psicológica de algo que nós temos que fazer na vida. Então, e é bastante evidente isso, até se você parar para pensar, mesmo do ponto de vista teológico, que quando alguém sacrifica um animal... Numa sociedade onde os animais são os maiores bens que você pode ter, quando você sacrifica um animal para Deus, você está dizendo o seguinte: eu abro mão do meu bem material pela certeza... Não qualquer um, né? Mas o melhor. O meu melhor, o primeiro, o primogênito, sem mácula, o melhor. Eu abro mão de um bem material com a certeza de que o transcendental vai me recompensar. Não pelo sacrifício em si, mas pela minha fé. E como prova de que aquilo que está para além de mim, ou seja, da transcendência, como prova de que aquilo é superior a mim, ou seja, um sinal de humildade, um sinal de um reconhecimento da pequenez, da própria pequenez, ou seja, você entender que dar isso, na linguagem cristã, né, dar isso a Deus é reconhecê-lo como Senhor. Só que aqui eu não quero fazer essa abordagem teológica, que eu achei lindo que o Jordan Peterson fez. Porque não é fenomênica. Exato, que é o que ele fala. Era a submissão ao transcendental, sacrificando algo que você tem. E a abordagem fenomênica que ele fala, ou psicológica, como ele chama, é que quando nós abrimos mão
do nosso lazer, do nosso tempo para trabalhar, para dar duro, para nos esforçarmos, nós chegamos a algo, nós sacrificamos o nosso lazer, a nossa diversão, o nosso prazer, em busca, que é o melhor que a gente tem, às vezes também no melhor da nossa vida, na juventude, etc., em busca de uma recompensa futura. Sim. Na certeza de que um espírito, Deus, vai nos recompensar. E ele faz... Essa é uma comparação que o Jordan Peterson faz, que é muito boa, e eu acho que é uma explicação muito boa, não completa, teológica, mas psicológica, para ajudar, por exemplo, os jovens que têm muita dificuldade na sociedade atual em entender, por exemplo, por que Deus pedia sacrifícios no Antigo Testamento. Ou pedia sacrifício aos judeus, né? Para os judeus, eles ainda acreditam que até hoje Deus ainda pede sacrifício. Mas eu acho que é uma explicação muito boa. E o marxismo é o contrário disso. Eu estava hoje tendo uma conversa e falando de como dois amigos que eu tenho que trabalham com estética, estava de novo conversando com a Natália, como dois amigos que eu tenho que trabalham com estética estão bem financeiramente. Estão bem. E eu fico feliz porque eles trabalham duro, comprando barco, casa, bem pra caramba. E a Natália tem uma amiga que trabalha com estética, também tá aqui nos Estados Unidos, e a minha mulher não sai do lugar. Aí eu falo assim, pô, mas olha o que esses caras fizeram. Um era médico no Brasil, se revalidou aqui, e não sei o que, e correu atrás e formou a clientela, e esse cara malha 5 horas da manhã, porque ele não tem tempo de malhar em outro horário. E, porra, malhar 5 horas da manhã é dureza. O cara malha às 5 da manhã. Trabalha, o outro, que você conhece, muito amigo, o cara trabalha de segunda a sábado, atende não sei quantos clientes por dia, tá prosperando, veio pra cá, trabalhou de tudo, porra, trabalhou de lavagem de carro, trabalhou de tudo. E porra, fez o curso de enfermagem para poder se validar e tal, e agora o cara tá prosperando. E essa amiga tá lá, jogada, começou um curso, não terminou, aí não sabe o que faz, aí não começa nada. Também fazia isso no Brasil. Chegou aqui, podia estar plantando algo para prosperar no futuro. O que o marxismo diz? O marxismo diz que o meu amigo é opressor e que ela é oprimida. Que ele foi beneficiado e ela não. E ela não. Aí ele quer pegar o que esse cara recebeu e dar para ela. A força. A força. Começa então, o imposto, se não quiser, cadeia, se não quiser, morte. E na comparação, de novo para a análise bíblica que o Jordan Peterson faz, ele diz que o sacrifício de Caim não era da mesma qualidade do Abel. Do de Abel. Então, na visão marxista, se Deus fosse marxista, ele ia pegar o sacrifício de Abel e ia dividir por ambos e ficava tudo certo. Né? O sentimento é o sentimento da revolta, é o sentimento do eu mereço mais, que é o que Caim sente em relação a Deus. Né? Por que o meu sacrifício não é aceito e o de Abel é? Então a pessoa que está às vezes sacrificando algo de menos qualidade ou não dando tudo de si, que olha com inveja e ressentimento para a pessoa que conseguiu sucesso. É extremamente importante essa abordagem que o Jordan Peterson fez e o Paulo está comentando aqui, porque algumas pessoas, eu vejo muito pessoal comentar assim, Paulo, não, a gente vai ter uma vitória eleitoral e a gente vai acabar com os comunistas. Ou seja, como se o comunismo fosse uma mera atividade política eleitoreira. Ou seja, você vai ali, arruma um grupo de políticos, eles mentem, enganam as pessoas, ganham voto e fica lá no poder. Não é isso. Não é isso.
Porque você sabe que parte desse processo que a gente acabou de falar aqui ele ganha voto. O ganha-voto aqui, eu estou contando até a fraude, tá? Ou seja, existe uma quantidade de pessoas na sociedade que está disposta a, eu não digo permitir, mas a ou calar ou aprovar aquilo que o comunista fala e faz. O comunista não pode fazer e falar certas coisas se ele não tem ressonância na sociedade. Se ele for criticado pela sociedade, ele vai fazer de tudo que essa crítica suma. E ele vai calar pessoas que instigam a sociedade a criticar as ações dos comunistas. Então, deixa bem claro aqui para vocês, eu tentei ser o mais conciso possível, mais simples, mas o comunista, ele não pode aplicar as agendas que ele tanto deseja da noite para o dia, mesmo quando ele tem todos os poderes. Por exemplo, poder militar, poder político, poder judiciário, poder legislativo, etc. Não importa quanto poder ele tem, ele não pode aplicar tudo que ele deseja, porque de alguma maneira ele precisa ser aprovado pela sociedade na qual ele vai atuar. Então ele vai sempre pesando a mão, ele vai sempre calculando o quanto que a mão dele pode de fato fazer o que ele deseja, porque ele precisa agir com cuidado. Então isso significa que o comunista, ele tem apoiador, ele tem audiência. O socialista, o marxista, o comunista, o woke, ou seja lá o que for, ele tem uma parcela da sociedade que não é pequena, que o apoia, o protege, de estadinho dele. Não concordo com tudo que ele diz, mas ele precisa estar ali, fazendo isso, porque é bonito, porque o outro lado também não vale nada, etc. Ou seja, em alguma proporção, em alguma camada, em alguma parte do degradê de apoiador do comunismo, a sociedade está ali. Ela está tingida pela mentalidade revolucionária. E essa mentalidade revolucionária é a inveja que o Paulo está apresentando aqui, que o Jordan Peterson mostrou. Então, se você repetir mais uma vez, depois de assistir essa live, não porque a gente vai conseguir uma vitória política, a gente vai acabar com o comunismo, saiba que depois de assistir essa live, se você falar isso, você é burro, você é maluco. Porque você está pensando que o comunismo é uma construção política, eleitoral ou econômica, ponto final. Ela não é. Ele não é. O comunismo, ele não é uma estrutura essencialmente política e econômica. O comunismo, ele é uma instituição cultural, ou seja, ele é uma cultura. Sim. Ele é uma mentalidade. O Jordan Peterson descreve como um espírito. O Olavo fala que é cultura e sabe o que o Olavo fala? O Olavo fala cultura. Mas só que no curso do Olavo sobre cultura é a parte mais brilhante para mim no curso do Olavo, que ele vira e fala assim: a cultura não é a produção artística, mas o espírito que inspira o artista a fazer aquilo. Ou seja, é a mesma coisa. Exato. Os dois estão falando a mesma coisa, tanto o Jordan Peterson como o Olavo. E eu não sei se tem tanta diferença disso para uma pessoa que só consegue pensar dessa forma, por uma pessoa possuída por um espírito imundo, para usar um termo bíblico. Sim. Eu não sei se há tanta diferença assim, porque quando uma pessoa dessas fala, o discurso dela é tão uniforme, é tão previsível. Muita gente falava: Paulo, como é que você conseguia debater na Jovem Pan com todo mundo, etc. Eu falava: pô, porque os argumentos são tão previsíveis. Eu já sei o que a pessoa vai falar. Não vem nada de novo. Não vem nada de criativo. E como não vem nada de novo, como já sei o que a pessoa vai falar, eu não tenho nem que pensar, eu já sei a resposta. Porque eu já pensei a respeito desse assunto antes. Você não teria discordado se você não tivesse pensado sobre ele. Exato. Essa é a diferença entre eles e nós, né? Então, quando todas essas pessoas têm um discurso, eu sento para conversar com vocês, a gente discorda sobre uma porrada de coisas durante horas. Uhum. Isso é uma conversa. O pessoal não sabe isso. Mas isso é uma conversa. Quando essas pessoas sentam e falam, o discurso é exatamente o mesmo o tempo inteiro. Então, não tem diferença. Nunca vem nada de criativo. O que a Amanda Klein vai falar nunca vai ser diferente do que o que a Miriam Leitão vai falar, o que a Vera Magalhães vai falar. Porque essas pessoas... Todinho.
Tá falando a mesma A coisa. Jojo Todinho fala alguma coisa? Eu não sabia, nunca ouvi. Pra mim é o mesmo nível, né? Mira Não, mas Jojo Todinho. é que o Mira Leitão eu acabo tendo que ouvir por ofício. A Jojo Todinho não Eu precisa. também não, mas é porque eu sei que é tudo igual. Então, mas as conversas são todas iguais, que são iguais. Não vem nada de original. Por quê? Porque essas pessoas não são mais elas. Elas estão possuídas Por essa mentalidade. por uma esse ideologia, espírito que... por um espírito. E é o mesmo, esse da inveja, eu falei para as questões financeiras, mas é exatamente o mesmo do espírito, do problema da gorda no outdoor. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Que é exatamente a mesma coisa do Caim e do Abel. Então, tem um meme na internet que é maravilhoso. Que é assim, resolução de 2020, virada do ano. Resolução para 2020, perder 3 quilos. Resolução para 2021, perder 7 quilos. Resolução para 2022, perder 10 quilos. Resolução 2023, começar a lutar contra os valores opressores da sociedade patriarcal, os padrões de beleza opressores da sociedade patriarcal. Então, assim, que a feminista geralmente é uma gorda que desistiu de ser bonita. Né? A verdadeira feminista. Saiu uma pesquisa esses dias que, sei lá, 47% dos brasileiros se consideram feministas. Eles não têm ideia do que significa ser feminista. Eles acham que ser feminista é acreditar nas mulheres fortes, acreditar que as mulheres são capazes, acreditar que as mulheres devem ser fortes, devem ter fortaleza. Essa é a merda de estar desinformado, né? Porque a mulher que tá ali na faculdade, menina novinha e tal, se ela é questionada se ela apoia ou não a agenda feminista, ou se ela apoia o feminismo, na cabeça dela, a palavra feminismo significa ajudar aquela mãe solteira a não ser esbofeteada por um homem que estava cheirando cocaína, dando tapa na cara da mulher e batendo nas crianças. É isso que, na cabeça de muitas pessoas, tem como feminismo. Ou seja, ajudar as mulheres que estão sofrendo, ou aquela mulher que foi menosprezada no trabalho, mesmo tendo mérito, mas porque era uma preferência por homens, ou seja lá o que for. Ou seja, o que está na cabeça das pessoas com relação ao signo, né? Ou seja, a referência dela é totalmente diferente da referência da própria feminista. Totalmente diferente das pessoas que operam a agenda feminista. Então, é necessário, é urgente que em todo e qualquer debate vocês não fiquem atentos às palavrinhas que são utilizadas. As palavrinhas, elas são signos. Elas são... Sabe quando você está na festa de casamento, que você segura aquele negocinho, que vem um sinalzinho assim, igual uma placa de trânsito? Então, as palavras, elas são essas plaquinhas de trânsito. Você não tem que estar discutindo as plaquinhas de trânsito. Você tem que estar discutindo a referência da plaquinha de trânsito. Ou seja, qual a referência desse signo? E a partir dali o debate começa. Porque senão, do contrário, vocês vão ficar discutindo palavras. Né? Que hoje é o que você falou. 90% das discussões são discussões de palavras. Só palavras. Por isso que 90% das perguntas que as pessoas fazem, eu respondo com: depende do que você quer dizer com essa palavra. Claro. Porque... O Barroso não fala que ele defende a democracia. Exato. O que o Barroso defende como democracia e o que eu defendo como democracia não são a mesma coisa. Moraes não fala, eu defendo o Estado Democrático de Direito. Eu não quero falar de STF Barroso aqui aberto no YouTube. Eu queria... tá no YouTube, foi mal. Vamos logo. A gente ainda tá no YouTube. Vamos pro Locals. Eu queria convidar a você que está nos assistindo no YouTube, tem 11 mil pessoas nos assistindo agora, a entrar no link aqui embaixo da descrição para assistir a próxima hora dessa live no locals.com. É de graça para você. A próxima meia hora vai ser de graça e depois fechada só para os apoiadores. Aí a gente vai falar de... Ainda tem bastante tema cabeludo aqui pra gente abordar, né, Alan? Sim. O que tem ainda aí? Eu quero falar tanto da crítica do Estadão, o editorial do Estadão com relação a Alexandre de Moraes, Wall Street Journal, New York Post falando também, mais coisas acontecendo, a libertação dos presos, que foi inclusive o tema que está lá no editorial do Estadão. Parece que foram hoje libertos mais de 130. Isso, exatamente. E o Estadão fez uma crítica jurídica muito interessante sobre isso. E também tem as contratações maravilhosas que estão acontecendo nas mulheres dos políticos. Né? A esposa do Marcelo Freixo, que agora está na SECOM,
Tem outras esposas também que estão ganhando cargos. E eu quero comentar isso com vocês. Um presente do Dia das Mulheres. Então vou pedir a vocês que estão nos assistindo aqui para entrarem no link do locals.com, vocês que estão no Rumble e no YouTube, conheçam. Se você está no YouTube, deveria estar assistindo no Rumble, porque o Rumble é melhor do que o YouTube, né? Tão bom tecnologicamente, mas melhor porque não tem censura, não tem assunto proibido. Tem um monte de coisa. Eu queria falar com você um pouquinho sobre 6 de janeiro, se der tempo, sobre as coisas que estão saindo, sobre o que está acontecendo com o Tucker Carlson e tudo mais. Então, convido a vocês para continuarem essa live, assistindo essa live agora, clicando aqui no link da descrição. Pode ser tanto no meu Locals quanto no Locals do Alan. Depois, quando a gente fechar para apoiadores, pode ser tanto para apoiadores do meu Locals quanto do Alan, tanto faz. Eu até falo, façam o do Alan. Se vocês só puderem fazer um, façam o dele, não façam o meu. Justin, let's end YouTube and Rumble. Remove all that and